Olá, tudo bem com você? 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma data para se comemorar e também para refletir a respeito do avanço da mulher em todas as áreas da sociedade, sobretudo na política, já que nós estamos vivendo um ano decisivo, um ano eleitoral, e comemorando também em 2022 os 90 anos do voto feminino no Brasil. Para falar com a gente a respeito deste e de outros assuntos, para falar sobre a vida pública da mulher na política. Eu vou conversar agora com a deputada estadual do Paraná, Luciana Rafaim, ela que é do Partido dos Trabalhadores. Deputada, muito obrigada pela sua disposição em bater esse papo com a gente aqui nesse dia 8 de março. Seja bem-vinda. Obrigada, Aline. Eu agradeço a você, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, parabenizo pelo programa. E um programa nesse dia em especial, falando da importância também da mulher na política. Eu falo que a questão da mulher na política, ou a participação da mulher na política, ela é bastante tímida ainda, e nós precisamos muito de espaços como esses para falar da importância da mulher na política, para que mais mulheres possam se inspirar e também conhecer de fato o quanto muda a política quando uma mulher participa. Então, nesse espaço como esse, Aline, eles nos proporcionam a oportunidade de conversar com as mulheres e falar justamente essa importância. Com certeza. E já que você tocou na palavra inspiração, eu gostaria de começar esse bate-papo pedindo para que você falasse um pouco a respeito da sua experiência sobre a sua vida política. Você me dizia antes da gravação que já são 30 anos na política aqui do Paraná. Fala um pouco a respeito dessa caminhada, deputada. Então, Aline, para começar um pouco a minha história, eu comecei ainda jovem na Pastoral da Juventude e logo na sequência eu comecei a minha participação no movimento sindical, junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais Francisco Beltrão, no qual comecei com a organização de mulheres agricultoras. E foi aí que eu despertei muito para a questão da quanto é importante termos na política a participação feminina, porque até a Constituição de 88, Aline, nós não tínhamos direito, a mulher agricultora não tinha direito aos benefícios previdenciários, não tinha direito à licença maternidade, não tinha direito à aposentadoria, e a mulher agricultora, ela só tinha direito a receber meia pensão, no caso seria a sua aposentadoria, no caso do marido falecer, e ela viria então a receber o que seria então na época a aposentadoria do seu esposo. Isso foi uma luta muito grande que aconteceu um pouco antes até da Constituição de 88, mas que ganhou muita força essa organização, e eu falo aqui principalmente das mulheres, mas também tivemos o apoio, a participação de muitos homens nessa luta pela valorização, ou seja, pelo reconhecimento da profissão como agricultora. Ela foi uma luta que aconteceu praticamente em todos os municípios do nosso estado do Paraná e no Brasil. Foi uma luta que se deu muito forte em Brasília, porque precisávamos na época, e eu falo porque eu participei diretamente dessa luta, e foi inúmeras vezes que fomos a Brasília conversar com os deputados, falando da importância de ter na Constituição de 88 esse reconhecimento da profissão da agricultura familiar, do agricultor, da agricultora, então o direito de um salário mínimo para o homem na aposentadoria, e também o direito de um salário mínimo e o direito da aposentadoria à mulher, assim como a licença maternidade. E a partir do momento que houve essa conquista, Aline, eu despertei muito para a questão da política, porque a gente entendeu ainda mais que é na política que se discute tudo que nos move no dia a dia. É a educação, é a saúde, é a habitação, é o transporte, é a segurança pública. Então, tudo passa pela política. Então, o quanto é importante termos mulheres na política, porque se nós somos hoje 52% do eleitorado, mas olha, Aline, nós temos nosso percentual, nossa representação no parlamento, no país, é de 16%. Então, a nossa participação é muito pequena, sabendo que nós respondemos aí por 52% do eleitorado, ou representamos 52% do eleitorado. Então, é muito importante essa luta, esse trabalho, essa participação, porque o olhar feminino, ele faz a diferença, e ele precisa estar na política, esse olhar mais humanizado. E aí é que nós precisamos fazer com que mais mulheres realmente despertem, entendam essa importância de termos a participação feminina na política. E foi aí, Aline, que então, em 92,
eu já militava no Partido dos Trabalhadores, no meu município, que é Francisco Beltrão. O partido foi criado no ano de 1986 e eu comecei a minha participação já nesse ano, mas me filiei no ano de 1989. E aí, no ano de 1992, eu fui candidata a vereador. Na época, para o Partido dos Trabalhadores, já era a questão da cota de 30% de representação feminina, já era lei para o partido. Então, eu entrei justamente porque o partido fazia essa defesa e precisávamos ter mulheres candidatas a vereadoras. Eu aceitei o desafio, confesso para ti que para a mulher, eu acredito que até hoje é assim, é a mulher que aí começa a sua participação. Quando chega um convite para ser candidata, com certeza ela pensa muito. Eu brinco sempre, mas na verdade foi real. Eu fiquei quase um mês quase sem dormir, pensando se eu aceitava ou não. Eu tinha um medo muito grande. É um desafio, é um tabu ainda muito grande a política para a mulher. E aí eu acabei aceitando. Na época fui eleita, fui a primeira vereadora mulher, juntamente com mais uma outra companheira do partido do PDT, que foi eleita aqui no município. Foi a primeira vez que o município teve mulheres na Câmara de Vereadores. E também para o partido foi a primeira vez que o partido elegeu um vereador, no caso, uma vereadora. E aí, então, claro, tinha uma responsabilidade muito grande. Eu me senti uma responsabilidade muito grande de representar bem o partido, porque era a primeira vez que tinha um representante na Câmara de Vereadores, e também representar bem a mulher, porque era a primeira vez que no município nós tínhamos mulheres eleitas. Então, eu senti uma responsabilidade muito grande e confesso para ti assim, que muitas vezes chorei no chegar na Câmara de Vereadores com medo de não responder àquela expectativa toda criada na minha pessoa, criada também pelas mulheres. Mas eu acredito que foi muito bom, porque no ano de 92, quando eu fui eleita, dos 15 vereadores, eu fui a última eleita. Já no ano de 96, quando eu concorri à reeleição, aí sim, Aline, eu já fui, dos 15 vereadores, eu fui a terceira mais votada. Então, confesso para ti que aquilo me aliviou um pouco, me dando a certeza de que o meu trabalho estava certo. E aí, em 98, eu saí candidata a deputada estadual, fiquei primeira suplente. No ano de 2001, eu tive a oportunidade de assumir a Assembleia Legislativa, porque um deputado do PT, um deputado estadual do PT eleito, assumiu, foi o Péricles de Mello, assumiu a Prefeitura de Ponta Grossa, e eu tive a oportunidade de assumir um mandato. Aí sim, sendo eleita deputada em 2002, reeleita em 2006, reeleita novamente em 2010, não me elegi em 2014, e agora, nas eleições de 2018, fui eleita, então, novamente para a Assembleia Legislativa. Então, essa é um pouco minha caminhada, Aline. Eu venho da agricultura familiar, venho dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos ligados à agricultura familiar, movimentos que defendem a agricultura familiar. Então, essa é um pouco assim a minha caminhada, a minha trajetória, e sempre, claro, com toda certeza, também venho do movimento, da organização das mulheres. Minha caminhada começou com mulheres agricultoras, hoje a gente representa, acredito que todas as mulheres, mas de uma maneira especial, falar aqui das minhas raízes, né? Eu venho do movimento da Organização de Mulheres Agricultoras. Eu estou conversando aqui com a deputada Luciana Rafaim, ela que é do PT, uma das nossas representantes na Assembleia Legislativa do Paraná, ela contando para a gente um pouco a respeito da trajetória, 30 anos já à frente da política aí paranaense, colocando-se à disposição da população do Paraná para brigar pelas causas, não apenas das mulheres, mas principalmente das mulheres, como você relatou aí para a gente. Você falou, deputada, a respeito de um medo, né, durante aí os primeiros passos na caminhada da política, um medo não apenas pela responsabilidade, mas havia também um medo de não ser ouvida, de não ser levada a sério. A gente fala muito a respeito dessa questão da representatividade da mulher, mas a gente também ouve muito a respeito da violência política de gênero que acontece no nosso país. Qual a sua experiência nesse sentido? Quais os principais desafios como uma mulher na política você já enfrentou até agora? Olha, Aline, foram vários. Eu posso dizer para ti que, principalmente, quando eu fui eleita a primeira vez a vereadora, havia muito. Então, como eu falei para ti, foi a primeira vez que tinha mulheres, que houve mulheres na Câmara de Vereadores, Francisco Beltrão,
E por ter sido a última dos 15 vereadores eleitos, ou seja, a menos votada dos 15 vereadores, no início eu via muito isso por parte de colegas, né, vereadores, que a minha representação não significava muito na Câmara de Vereadores, porque eu tive um número pequeno de votos, né, não foi aquela votação expressiva. Então, eu bastante isso. Muitas vezes, o fato assim de sermos mulher, né, houve também, e acontece até os dias de hoje, eu tenho cobrado bastante isso na própria Assembleia Legislativa, eu não sei se é o fato de ser mulher, se é o fato de ser de um partido de oposição ao governo, mas, enfim, são vários os projetos que a gente tem apresentado. Eu apresentei muitos projetos importantes no combate à violência contra a mulher, que protocolei no início dos trabalhos do ano de 2019, também projetos ligados à saúde, que são projetos importantes para o Estado do Paraná, para o povo paranaense, e, no entanto, esses projetos não vão para a pauta. Então, muitas vezes eu questiono se é o fato da gente ser mulher, que a gente está sendo ignorada nesse sentido, não valorizados os projetos de leis que são apresentados, porque muitas vezes a gente vota projetos, eu considero todos os projetos importantes, mas eu falo que alguns não têm tanta importância quanto esses que a gente tem lá apresentados, protocolados, que fazem esse enfrentamento à violência contra a mulher, que hoje, infelizmente, né, nós vivemos ainda, eu falo, por mais que avançamos em algumas leis, em algumas ações, mas a violência que ocorre contra a mulher em todos os sentidos, ela é ainda muito grande, e são projetos importantes que não são colocados em pauta. Então, Deputada, desculpa interromper, mas você acredita que por isso é tão importante a criação de uma bancada feminina na Assembleia Legislativa do Paraná? Eu acredito que sim, mas a nossa bancada realmente ela precisa, nesse momento, quando a gente fala da bancada feminina, ela tem que ser realmente unida, no sentido de defender esses projetos que fazem esse enfrentamento, principalmente esses que fazem enfrentamento à violência contra a mulher. E a violência, como eu falei, Aline, de várias formas, né? Nós estávamos falando a própria questão da violência política. Hoje, na Assembleia Legislativa, nós temos 26 comissões permanentes, né, com a mesa executiva, no entanto, a participação da mulher na presidência de comissões, nós só temos uma, que é a da Comissão de Mulheres, que uma mulher preside. Seria muito irônico também se não fosse, se na Comissão de Mulheres não fosse nem ali, fosse uma mulher a presidir, né? Sim. Então, isso eu considero também uma violência política. Por que nós não temos mulheres assumindo as comissões? São comissões importantes, são espaços de poder, e a mulher precisa, sim, ocupar também esses espaços, né? Esses espaços de poder, de decisão, e foi por isso que foi criada a bancada feminina, né? A bancada feminina vem no intuito de termos a garantia de ter participação de mulheres na mesa diretora, no qual isso hoje não ocorre, e também nas comissões permanentes, como eu falei, que é um espaço de poder, nos blocos, ou seja, quando a gente fala da questão das lideranças, né? Então a bancada feminina também vai ter esse acesso de poder também participar das reuniões de lideranças, poder indicar projetos que são importantes, que precisam ir para a pauta. E eu vejo que, dessa forma, a nossa bancada na Assembleia, a partir do momento que realmente for constituída essa bancada, eu acredito que muitos projetos com relação à mulher, eles devem ir para a pauta. E a gente espera isso até como uma forma de vencer essa violência política que ocorre também no nosso Estado. E isso ocorre também nas câmaras de vereadores, Aline. Quando a gente fala, e falávamos aqui da pouca participação da mulher na política, é importante lembrarmos aqui que nas eleições agora de 2020, nós tivemos aí pouco mais de 9 mil mulheres eleitas, vereadoras, para mais de 47 mil homens eleitos, né? Então, a nossa participação é muito pequena. Na Assembleia Legislativa, nós somos 54 parlamentares, estamos em 5 agora, mas eleitos foram 4 mulheres. Então, é importante a gente lembrar que a presença nossa, eu volto a frisar aqui, se nós somos 52% do eleitorado, por que a nossa presença ainda é tão pequena, né, nesse espaço de poder, que é um espaço que a gente fala de decisões para a nossa vida, para a vida de homens e mulheres, e por isso que é importante, sim, reforçarmos essa participação feminina. Tá certo. Deputada, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você comentasse uma frase da conhecida Dama de Ferro, a inesquecível Margaret Thatcher. É impossível a gente falar sobre política, sobre participação feminina na política e não lembrar desse ícone europeu, né? Ela disse a seguinte frase, ó, se você quer que digam algo, peçam a um homem. Se você quer que façam algo, peçam a uma mulher. A deputada concorda com essa frase? Concordo plenamente, e inclusive, Aline, principalmente naquilo que nós falávamos agora, da questão desse espaço que é o poder
esse espaço de poder que é a política, quando realmente nós queremos mudar e mudar a sociedade. Nós precisamos, sim, ter mais mulheres participando, porque, com certeza, as ações realmente vão acontecer. Principalmente quando eu falo do olhar feminino, eu falo desse olhar humanizado, onde a mulher, ali, aqui, queria fazer um parêntese, falando aqui um pouco desse momento que a gente vive, né, dessa guerra que estamos vendo entre a Ucrânia e a Rússia. Eu tenho certeza que se as mulheres estivessem na chefia desses países, dificilmente nós estaríamos vendo a guerra. Nós estaríamos, sim, vendo mulheres buscando cada dia a paz, porque a mulher tem muito esse espírito apaziguador, né, e busca, sim, uma sociedade com justiça, com igualdade, com paz. E nós lutamos muito para que a mulher cada vez mais seja respeitada, né, como um sujeito de direito, e não como objeto, que é o que, infelizmente, a gente vê até os dias de hoje. Então, nós precisamos, sim, de mais mulheres ocupando esse espaço para fazer a diferença, e porque assim é que nós vamos construir uma sociedade melhor. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua entrevista aqui nos estúdios Tribuna, e eu deixo agora esse espaço aberto para que você envie a sua mensagem para as mulheres do Paraná. Obrigada, Aline. Eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. Claro que foi rápido, né? Nem falamos aí muito sobre esses 90 anos, né? Que nós do direito do voto feminino. 90 anos, é bom lembrar aqui, né, Aline, que a primeira mulher a fazer um título de eleitor, a Celina Guimarães Viana, era do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e isso em 1928. Mas que depois mesmo as mulheres que conseguiram votar em 1928 tiveram seus votos anulados e só conseguiram mesmo o direito ao voto, né, quando conseguimos no Brasil o direito ao voto, então, em 1932. Então, Aline, é bom a gente lembrar que as nossas conquistas ainda são bem recentes, né? Então, fica aqui um abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando, de uma maneira especial a todas as mulheres, né, que lutam, que se organizam e que juntos, vamos construindo uma sociedade justa, igualitária, com respeito entre homens e mulheres. Obrigada mais uma vez, deputada.